Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um Neuroeduca Podcast. Nós vamos conversar agora sobre TDAH. Estou aqui presente, eu, Felipe Guimarães, Dr. Alexandre Hatten. Nós vamos conversar sobre TDAH e vamos responder as perguntas que foram feitas na caixinha de perguntas do nosso Instagram. Selecionamos algumas perguntas interessantes, temos várias outras perguntas interessantes que não conseguimos incluir aqui no nosso planejamento de hoje, mas nós vamos responder todas as perguntas que foram feitas no direct e quem tiver dúvida também pode enviar perguntas para lá. Nos acompanhe no canal do YouTube, do @Neuroeduca, no Spotify e no nosso Instagram. Então vamos começar. Uma coisa boa lembrar é que as perguntas estão sempre, né, se aprimorando aí. Então, se alguém sentir falta de alguma aqui e quiser mandar também, não deixe de compartilhar aí com a gente. Pode mandar nos comentários ou no direct. Isso é importante para a gente poder ir fazendo os novos, né, encontros aqui de Tira Dúvidas Neuroeduca, que é importante até para vocês, né, terem espaço de dialogar com a gente, que a gente fica falando muito de conteúdos que a gente acha que vai ser relevante e vocês têm dúvidas muito mais direcionadas, né? Então é um prazer estar aqui com o Felipe, mais uma vez aqui, ajudando vocês a entenderem um pouco mais sobre, né, neurociências, desenvolvimento, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais aqui sobre TDAH, né? E Alexandre, eu queria passar para o pessoal também que quem nos acompanha e sentir falta de alguma resposta, querer explorar um pouquinho mais a nossa página, nós temos um material bem legal sobre TDAH, sobre autismo, já produzido lá em vídeos, em posts. Às vezes navegando por lá vocês vão encontrar algumas das dúvidas também. Se não encontrar, só enviar que a gente responde. Alexandre, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho super interessante. E é uma pergunta que eu achei fantástica quando eu recebi, que é da professora Curiosa. Achei super legal. Já assim. Gostei do nome. Foram duas perguntas dela super interessantes. E é uma pergunta sobre TDAH, né, que é o nosso foco. E se existe uma comorbidade entre TDAH e altas habilidades? E se sim, como que eu vou identificar os sintomas desses diagnósticos? Isso é muito interessante, assim, né? Primeiro, respondendo de forma rápida, pode existir, sim, TDAH e altas habilidades. O que a gente chama de altas habilidades, né? Que são pessoas que têm um QI, né, acima lá de 130, né? Que seriam, antigamente chamava de superdotados, né? Mas atualmente até o critério de altas habilidades até está deixando ser né, simplesmente vinculado ali ao QI, muito mais até à funcionalidade das pessoas, né? Mas eu tenho uma crítica até grande, né? Então, ou seja, pode existir comorbidade entre TDAH, porque a inteligência é um espectro, né? Então, todo mundo vai ter algum nível de inteligência ali dentro dessa curva, né? Que é uma curva de distribuição normal, né? Que a gente chama lá gaussiana. Então, você pode estar no meio, pode estar para a direita, pode estar para a esquerda. E isso independe de qual outro diagnóstico que você tem. Só que uma coisa interessante que eu vejo nas redes, principalmente ultimamente, é que as pessoas falam de altas habilidades como se fosse um transtorno. Então, assim, existe... Em psiquiatria, quase tudo é T, né? Então, é TOC, TEA, TDAH. Então, o T da primeira letra é de transtorno. Transtorno quer dizer que aquele comportamento, né, aquele sintoma, ele gera um prejuízo funcional. Daí, pensar que ele é um código, né, de medicina, né, um código do CID, lá, né, do Código Internacional de Doenças, ou do DSM, lá, do Código Manual de Psiquiatria. Mas, diagnóstico de altas habilidades quer dizer que você teve um diagnóstico que você tá com uma inteligência alta, né? Então, eu brinco muito com as pessoas que é igual eu sou alto, né? Eu tenho 1,94 e aí é a mesma coisa de falar assim, você é alto, mas a altura não é um diagnóstico de transtorno ou de não necessariamente de doença, né? E tal. Até existe gigantismo, né? Que é uma lógica de... A pessoa tem um transtorno que cresce muito além tem um excesso de hormônio de crescimento. Mas, nesse caso, a gente está falando aqui de uma questão de variedade da curva normal. Então, tem gente que tem 1,70m, 1,80m, eu tenho 1,94m, tudo bem. Para algumas pessoas, isso é uma vantagem, né? Então, quando eu vou lá no show, né? Eu lembro quando eu era novo, eu ia no show e aí eu falei uma vez, eu estava lá no estádio e aí eu estava na pista, assim, e aí eu olhei o cantor e falei, nossa, ele está tocando descalço. Aí a minha colega do lado me cutucou e falou, sacanagem, né? Assim, você tá vendo o pé do cantor, tô custando para ver Rock in Rio lá em cima, no negócio. Então, ela não tava vendo nem o teto do palco e eu tava vendo o chão, né? O pé do cantor. Então, naquele componente era bom para mim, né? Então, quando eu vou em casa lá, minha ajudante lá fala muito isso, né? Que ela, quando as coisas são no alto, ela fala, eu inveja dessa altura, troca aqui, passa um pano aqui e tal. Mas, por outro lado, eu brinco também que para voar de avião não é muito legal, né? Porque o espaço ali é bem padronizado e quanto mais
espaço você tem que ter, mais caro você paga, né? Verdade. Então, eu brinco que a minha mãe me deu altura e esqueceu de me dar dinheiro para voar na frente do avião, que é mais caro, né? Porque tem mais espaço. E não existe, também, inclusive, eu falo muito isso com as pessoas, né? Não existe inclusão porque eu sou alto, não. Então, quando eu vou lá viajar, eu falo com a moça, moça, me arruma um espaço aí na saída de emergência e tal, porque não vai caber minha perna ali e tal. Aí ela fala, não tem jeito não, né? Se você não comprou as vagas com mais espaço, essa que tem para hoje pronto. Então, ou seja, isso nem é incluído como uma dificuldade, né? Como uma deficiência ali que fosse, né? Naquele momento, aquilo era grave, né? Tanto que uma vez eu voei, eu tive que ficar praticamente sentado virado para frente, assim, inclinado para frente, porque não me cabia no espaço. Meu joelho tava sem caber sentado, assim, porque era um voo, ainda bem que era um voo curto, né? Porque senão eu ia ficar muito preso. Então, quando a gente estiver falando de transtornos, né, psiquiátricos, é muito diferente de falar de altas habilidades. Altas habilidades é uma característica que gera adaptação. Então, a pessoa inteligente, ela é mais adaptada, ela é mais criativa, ela tem um repertório de resolver problemas, né? A inteligência tem um critério de resolver trazer soluções para problemas. Então, em geral, quando a gente está falando de altas habilidades, a gente está falando de maior adaptação. E exatamente. Não menor adaptação. Então, a gente tem que, né, digamos, despatologizar um pouco essa coisa das altas habilidades. É claro que assim como na altura, né, pode ter um contexto ou outro ali, né? Eu vejo a minha irmã é muito alta também, então ela calça 41, então ela tem dificuldade de achar sapato do tamanho dela. Então aí, nesse caso, vira uma dificuldade de adaptação, mas é uma dificuldade de adaptação exclusiva ali daquele ponto e pronto. Sim. Não é... Então, quando a gente está na escola, por exemplo, né, ou no dia a dia, muita gente fala... porque ele tem altas habilidades, você não acha que... e isso, às vezes a gente está em dúvida, né? Diagnóstica, e as pessoas falam, será que esse comportamento que ele está tendo, a escola está queixando dele, será que isso, em vez de ser, por exemplo, TEA nível 1, isso não seria altas habilidades? Eu falo, em geral, altas habilidades não gera muito prejuízo de queixa, né? É claro que a própria... pessoa, né, criança ou adolescente, pode ter queixas em relação ao sofrimento de não estar sendo estimulado, ele pode ficar mais ansioso, mas isso todo mundo pode ter, né? Não precisa ser nem altas habilidades, né? Você pode estar numa escola que te estimula pouco, nem por causa de inteligência, né? Uma escola de ter um conteúdo muito tradicional ou um jeito de explicar que o professor não te interessa, inclusive... Isso acontece até muito mais em pessoas com dificuldade de inteligência. Então, assim, quem tem um QI muito alto tem muito mais chance de transformar, né? De fazer do limão a limonada. Então, eu acho que a gente não deve ficar muito focado. Eu vejo que cada vez mais pessoas estão hipervalorizando as altas habilidades, sendo que, são válidos, são interessantes, né? Da gente validar isso e trazer um componente maior, mas... é um grupo que tem muito mais repertório para poder solucionar seu problema do que o outro grupo que está largado, que é o grupo justamente que tem uma deficiência, às vezes intelectual, ou que nem precisa de ter uma deficiência, mas que tem mais dificuldade, né? Então, eu vejo muito mais gente falando, por exemplo, de altas habilidades que de dislexia, por exemplo, descalculia, ou mesmo de um QI limítrofe. Então... a gente está focado muito no... igual da beleza, eu acho, né? As pessoas ficaram muito focadas em manter procedimento, fazer o rosto ficar bonito e tal, e pouco em quem precisa de tratamento dermatológico mesmo, e nas coisas... Ninguém mais fala em psoríase, né? Em acne e tal. Hoje em dia parece que todo mundo quer fazer só harmonização, né? Então... É verdade. Muito bem. Um outro ponto que eu acho legal aqui, uma outra pergunta, essa aqui foi da Kátia. Ela pergunta se o TDAH é hereditário. E toda vez quando alguém me pergunta, né, assim, a literatura mostra ali pra gente que tem uma alta taxa de hereditariedade, né, mais de 80%, mais do que a hipertensão. Então, a hereditariedade marcante no TDAH. E eu sempre lembro da história assim, não é uma história, são várias, assim, que se repetem. Especialmente quando vão ao atendimento a avó, o pai, a criança, e essa hereditariedade fica demonstrada dentro da própria consulta. Eu brinco assim, que a avó tem razão, né? A gente tem que escutar a avó. Porque às vezes o pai traz uma dúvida sobre o diagnóstico, traz uma dúvida sobre a apresentação clínica da criança e às vezes a avó vem e sinaliza, olha, você não lembra aquela vez? O tanto de trabalho que você me deu, o tanto que foi difícil, o tanto do comportamento que você apresentava ali que exigia muito de mim, quantas vezes você reprovou na escola, quantas vezes havia demanda no dia a dia para cuidar, você dava muito trabalho em casa, na rua, e aí assim, essa clínica fica muito presente. Então eu brinco muito que escutar a avó é bastante válido nesse atendimento, mostrando ali pra gente o quanto que essa história se repete de uma forma
hereditária, herdável, né? Mas o importante a gente considerar nesse caso é a lógica, até para não sair, não ficar muito naquela ideia de que parece que virou tudo uma epidemia, né? Que diagnósticos também, e tal. Claro. Mas entender que os contextos mudando, né? Então, assim, talvez numa época que fazer ensino médio era considerado uma coisa até rara, nem todo mundo precisava de terminar o ensino médio. Hoje em dia, as pessoas têm que ter faculdade, né? Graduação e tal. Então, a exigência, né, acadêmica aumentou muito. Bem maior agora. E eu acho também que os ambientes, né, ficaram muito urbanos. Então, assim, a lógica até de morar em apartamentos pequenos e cheio de regras. Então, os meninos têm sofrido muito com essa lógica de ter uma sistema... Assim, quantas crianças, né, quando a gente era novo, fazia tanta atividade igual eles fazem hoje, de aula de inglês, aula de línguas, né, aula de dança e esporte de um tipo, esporte de outro. E tem aula às vezes de manhã, de tarde, de retorno de alguma coisa. Então, esse excesso de rotinas também exige que a mãe tenha uma sistematização maior da casa. Então, o menino, se ele atrasa um pouco para fazer uma coisa, isso já gera um caos na família. Então, o sintoma que antigamente, o menino morando, por exemplo, numa casa, né, ou no sítio, lá mesmo, numa área mais... Não ficava tão claro, né? Ficava tão evidente, porque podia ter, né, saía lá e correr, no brincar de bola. As brincadeiras eram brincadeiras muito mais, né, de gastar energia ali, de ter um comportamento mais agitado, né? mesmo. Essa oportunidade era mais frequente do que hoje, né? Sem dúvida. E o curioso, assim, quando tem essa dúvida do diagnóstico, principalmente quando o pai apresenta, né? Muitas vezes tem alguma frase que envolve, especialmente por não ter a possibilidade, não ter, né, lá atrás a possibilidade de atendimento, até pelas demandas que surgiram, por exemplo, né? Como você falou assim, às vezes não ficavam tão escancaradas pelas questões da época, das demandas da época também, mas ao mesmo tempo... né, de uma forma de, olhando para trás, se identificavam características que já se sustentavam ali com uma proposta diagnóstica, provavelmente. Repetição, dificuldade escolar. Mas aí, às vezes, os pais, as pessoas, às vezes, transmitem assim, nossa, mas é igualzinho, tenho o mesmo comportamento dele. Era igualzinho, o que ele faz era igual eu fazia. E aí, às vezes, a pessoa apresenta, né? A avó apresenta ali, uma outra pessoa apresenta, nossa, mas o trabalho que você dava e as dificuldades que a gente precisava, assim, né? Subverter ali para poder dar certo. E o quanto que também as pessoas passam por percalços para atingir esse sucesso. Porque às vezes ele fala, olha, sem dúvida. Eu tenho um sucesso aqui na engenharia ou no direito, dependendo da área de atuação. E o quanto que ele coloca que... né, ele gera dúvida ou crítica sobre a proposta diagnóstica de uma criança, encaixando as características como mais naturais do dia a dia e não necessariamente como uma necessidade de intervenção e cuidado, porque ele teve um sucesso profissional. Mas isso é muito comum, né? Eles compararem, né? E no detalhe, quando às vezes destrincha essa informação, houve um grande desgaste daquela pessoa para chegar a esse sucesso, né? Isso é comum, né? O pai acha, não, mas eu dei super certo na vida, tô aqui, empresário e tal. E tá ele xingando o menino lá, brigando que o menino não para quieto na cadeira, sem paciência nenhuma com aquilo. Então, ou seja, ele não entendeu. 3 casamentos, quase 4 casamentos, uma história completamente de impulsividade, exato. Ou mesmo ele, para superar um pouco daquele desafio, ele também transformou numa personalidade, às vezes, muito mais ríspida, muito mais difícil. Ele tem muito menos paciência com os filhos. Se ele tivesse tratado, que ele estaria tolerando, né? Ele teria uma possibilidade de tolerância maior a outras características. Então, uma perspectiva importante, né? Ou seja, não foi de graça que ele teve esse componente, né? Então, assim, pensar como que isso aconteceu para ele e outra, lembrar de novo no cenário. Pode ser que na época dele, a demanda por emprego especializado era diferente. Hoje em dia, tem muito mais gente no mundo, né? Eu até brinco que... A população aumentou. Esses dias um jovem... Eu estava lá falando... o mundo já tem 7 bilhões. Ele não, são 8. Aí eu virei... Então, surgiu um bilhão a mais aí, aí na hora que eu fui olhar no Google, realmente ele já estava mais atualizado. Por isso que é bom conviver com as altas habilidades lá. Um jovem super inteligente que já estava me atualizando ali. Então, assim... passou muito rápido, né? E esse volume de pessoas também aumentou a exigência. E quanto mais alta de mercado, a exigência, mais a gente também tem essa coisa do diagnóstico ser mais, né, difícil mesmo. Então, eu concordo com você. Realmente, a hereditariedade é clássica e pensar de que forma que ela vai ocorrer. Né? E não só assim, a gente brinca assim, nessa observação de consultório, mas a literatura mostra pra gente de uma forma muito clara, né? O quanto que existem genes relacionados ao TDAH. E aí, essa hereditariedade bem marcada. Então, né, uma percentil bastante alto. Então, é hereditário sim, viu, Cláudia?
E é uma coisa, até aproveitando a pergunta aqui, que a gente falou um pouco dessa questão da hereditariedade, né, dos pais. Tiveram duas pessoas que perguntaram, né? A Elisa perguntou aqui um pouco como buscar, né, começar para buscar o diagnóstico no adulto, né? Muitas dúvidas, às vezes, em relação a TDAH e TEA, né, o espectro autista. E, né, a professora curiosa também perguntou, né, diagnóstico de TDAH no adulto, como melhorar a qualidade de vida, driblar os sintomas. Então, vai ao encontro dessa nossa conversa, né? Essa é uma questão interessante, ou seja, então aqui nós vamos falar do grupo adulto, TDAH, que quer tratar. Então, primeiro ponto. Porque tem gente que tem TDAH e não e assim, só furando um pouquinho, antecipando. Realmente tem pessoas que têm o diagnóstico de TDAH, passou uma vida inteira ali criando estratégias compensatórias e tá ali. Exatamente. Foi pro comércio, né? Foi para uma área dinâmica. A demanda se tornou menor, teve sucesso. Sim, de fato, entendo, mas não dá para fazer essa associação de causa e efeito no sentido de que a criança também vai passar pelo mesmo caminho. Com certeza. Mas talvez também essa pessoa não vai querer entrar no tratamento. Mas continue, por favor, sobre o tratamento. Uma dúvida interessante também é pensar que o tratamento ajuda que a gente consiga perceber que eu tenho como modificar os sintomas, que é isso que a professora curiosa perguntou, né? Então, assim, como melhorar a qualidade de vida e driblar os sintomas. Gostei dessa palavra, driblar os sintomas. É ótimo. Porque como que você vai driblar os sintomas? Tratando. E a maior parte dos casos a gente vai falar aqui, né? O tratamento mais eficaz para TDAH é o tratamento farmacológico. Mas, em alguns casos, as pessoas tratam também se adaptando com o sintoma na vida. Então, se você tem um sintoma que ele é por si só algo que te gera movimentação, você gosta de novidade, você vai em busca de... Talvez um emprego que tenha essa demanda pode ser muito útil, né? Eu tenho amigos que são hiperativos e eles têm atividades, se encaixaram bem em atividades mais dinâmicas, né? Então, você vê lá ambientes, quem trabalha com gastronomia, né? Um restaurante, comércio, algumas coisas mais criativas, precisa um pouco desse dinamismo. Por outro lado, algumas áreas são muito protocolares, cheias de regras, né? Eu vejo direito, medicina mesmo, engenharia, esses cursos mais clássicos, eles têm uma demanda, às vezes, muito tempo de estudo longo, de assuntos monótonos, e também no trabalho você tem toda uma regra. Ser médico, por exemplo, é muito difícil. Quando você é muito agitado, porque acaba que você não pode fugir do protocolo. Tem lá os tratamentos, então tem os diagnósticos e como que aquilo vai ser tratado. A gente não fica inventando muito a roda. Não tem como, né? Mas, em compensação, pessoas criativas e hiperativas podem criar novas formas de atender, né? Ou trabalhar numa questão mais de gestão da medicina, que às vezes tem muita carência, né? De bons médicos que façam gestão, ou que pensem em estratégias diferentes, né? E vão trabalhar, às vezes, em pesquisa. Então, isso é válido e entender esses sintomas, né? Então, no adulto, quando o diagnóstico não foi feito na infância, na idade adulta é importante a gente entender qual o prejuízo que está acontecendo para, primeiro, lembrar que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Então, se na infância o sintoma estava mais prevalente, ele pode diminuir ao longo do tempo, principalmente a hiperatividade, né? Diminui muito no adulto. E se esse adulto ainda mantém algum componente, vamos pôr, desatento, ou um componente um pouco hiperativo, em geral é mais desatento e gera prejuízo para ele, por exemplo, ele estuda, ou ele é professor, né? Então, ou ele tem alguma coisa de uma família grande de filhos para cuidar, uma casa, uma rotina mais estruturada que está tendo dificuldade, né? Está esquecendo muitas coisas, está tendo dificuldade de manter, né? Essa rotina. O tratamento, principalmente farmacológico, é muito útil. Até porque começam a surgir outras comorbidades, que é muito comum, por exemplo, obesidade mesmo, né? Sim, porque... comorbidades clínicas, são várias. Exato. Tanto geneticamente relacionadas, quanto consequências, né? Do efeito em si, né? Então, assim, isso é muito bom. E aproveitando que você comentou do tratamento farmacológico, que é a primeira escolha, o que tem maior eficiência. A Cláudia perguntou pra gente qual que seria a melhor medicação para o TDAH. E assim... É interessante porque, nesse aspecto, é muito claro a resposta farmacológica dentro da medicina, assim, no sentido da psiquiatria, da saúde mental, é muito marcante o tamanho de efeito, no caso de um TDAH, com a resposta com o fármaco de primeira escolha, que no caso, os psicoestimulantes, né? Sem a resposta é muito significativa, né? E aí tem um leque de opções de psicoestimulantes, né? De liberação imediata, os metilfenidatos, liberação imediata, liberação prolongada, a lisdexanfetamina, que tem um período maior de ação. Mas a primeira escolha serão os psicoestimulantes.
né? Então, nomes comerciais, às vezes, né? A Ritalina, Ritalina, Concerta, o Venvance, né? Que é a lisdexanfetamina. Então, essa é a primeira escolha e um tamanho de efeito muito maior do que qualquer outro fármaco que vai ser usado. Isso é muito interessante, né? Até para falar que está, né, atualmente sendo veiculado muito na mídia, aí eu vejo muitos perfis comentando sobre uma nova molécula de TDAH que está chegando no Brasil e tudo mais. Pois e a gente é bom para desmistificar, né? Que vai ter agora no Brasil a tomoxetina, que é um inibidor seletivo de recaptação de noradrenalina, que já existe nos Estados Unidos, por exemplo, há muito tempo. Então, todos os congressos lá de TDAH, na Europa, alguns países também têm. Então, né, desde 2010, lá a primeira vez que eu fui no Congresso Mundial de TDAH, lá na Alemanha, já tinha lá, sempre tem, né, nos guidelines, sempre tem a tamoxetina. Então, não é uma molécula nova, não é um tratamento novo e não é uma revolução, porque é um tratamento que, igual o Felipe falou bem, é um tamanho de efeito muito inferior aos estimulantes, dos fármacos que são, né, prescritos atualmente aqui no Brasil, que são os psicofármacos mais estimulantes. Mas tem a desvantagem que os estimulantes podem acontecer efeitos colaterais, às vezes, que dificultam, né? A gente trabalha muito com autismo, os meninos com autismo têm dificuldade de tolerar, alguns não conseguem tolerar os psicoestimulantes e são muito agitados ainda. Irritabilidade, né? Pior a irritabilidade, a ansiedade também, né? Agora, então, nesses casos, eu acho até que a tamoxetina vai ser um perfil super interessante. Ou seja, é um fármaco clínico muito legal pela versatilidade de poder usar em casos que os psicoestimulantes não foram, né, a primeira escolha, que era a primeira escolha de tratamento, a primeira linha de tratamento, não foi... Foi limitante pelos efeitos colaterais, né? Exato. E eu acho legal demais falar sobre a tamoxetina, né, que... Tá chegando, né? Assim, se tá chegando também, assim, tá chegando, né? Assim, era para ser não chegou ainda, mas vai chegar, né? Vai chegar. No Brasil, demora um pouquinho as regras de tramitação são lentas. Né? Mas é legal, assim, de falar, porque é um perfil diferente. As pessoas conhecem os estimulantes, que tem o uso com uma resposta imediata, né? Assim, imediata que eu digo assim, poucas horas depois já tem essa ação de efeito. Sim. E ela perdura praticamente naquele dia, dependendo do perfil clínico. 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas de ação, 14 horas, se é um de longa-ação. A tamoxetina é um perfil diferente, né? Você precisa usar todos os dias, vai ter um efeito parecido com as ações do antidepressivo, que precisa acumular, né, para poder sensibilizar os receptores cerebrais e aí promover a alteração, né, dos neurotransmissores. Então, 45 dias. Não tem como deixar de tomar no final de semana, não é começar nas férias. Exatamente, não é começar hoje e parar que vai ter resposta. Então, vai demorar essa resposta. E o tamanho de efeito em todos os guidelines e, assim, nos eventos que a gente participa, especialmente os eventos internacionais, porque aqui acaba que não era propagado porque não era um fármaco presente aqui. Eu tenho até 3 ou 4 pacientes que importam o Stratera, então, né, tive a experiência de um contato com o fármaco em prática mesmo no consultório. Mas esses eventos internacionais, como você falou, né, o tamanho de efeito é bem inferior aos estimulantes. Então, alguns pacientes, inclusive no consultório, falaram isso que você comentou, Alexandre, que o que as pessoas têm trazido, né? Que algumas pessoas têm comentado. Tá chegando uma nova molécula, uma nova fórmula. Quando chegar, eu vou poder trocar o meu psicoestimulante, tirar o Venvance, ou tirar a Ritalina, ou tirar o Concerta para esse outro remédio? Não. Tá indo tudo bem com esse? Tá. Então, por que retirar? Não é justificativo. E aí que eu acho que entra um pouco dessa expertise, né? Que a gente trabalha muito na psiquiatria, né? Que tentar entender qual é o melhor perfil de paciente para cada fármaco, né? Que é até a pergunta aqui da Ana Letícia, né? Que é sobre a medicação para TDAH, quais os principais efeitos colaterais de cada um? Então, isso é muito interessante, assim, nos psicoestimulantes, né, os efeitos colaterais mais comuns, né, e esperados são perda de apetite, que em boa parte das pessoas, principalmente nos adultos, é até uma vantagem hoje em dia, mas nas crianças que comem pouco e tudo mais, às vezes é um problema grave. E aí a gente tem que tentar usar de curtação para poder ter os intervalos das refeições, ou tentar fazer um reforço ali, né, toma um café da manhã mais reforçado e depois ou no jantar também faz um jantar mais reforçado para, né, quando acaba o efeito do remédio. Tira o sono, né, que é um efeito colateral também bom para estudar, mas para algumas crianças que têm um metabolismo um pouco mais lento do remédio pode durar mais tempo e acaba que a criança pode dormir um pouquinho mais tarde e ter um pouco de sensibilidade, né? Você ia comentar alguma coisa? Não, eu ia dizer assim que o sono, né, pode ser um ponto que marca ali, dificulta um pouco a continuidade, né? Sem dúvida. E até porque TDAH já é comum, né, ter uma dificuldade de sono, né? Verdade. E algumas pessoas têm, né, ao final do efeito, uma enxaquecazinha, um padrão de enxaqueca,
mais uma cefaleia, né? Pode ser enxaquecose ou não. Mas são sintomas muito manejáveis, e aí que entra um pouco dessa habilidade de saber qual é o melhor fármaco, a melhor posologia, se vai tomar o de curtação, de longação, qual distribuição, qual a dose que pode tomar. A gente vê muita gente que toma subdose e aí acha que não está resolvendo porque não está tomando a dose que funciona. Sim. Ou gente que toma uma dose muito alta e tem muito efeito colateral porque acha que só porque é um adulto, a gente vê muito sem adulto, né? Adulto fala assim, porque se é adulto, então você tem que tomar a dose grande, né? Mas eu tenho jovens que tomam a dose maior que os pais. Porque o metabolismo da criança às vezes é mais acelerado e quebra a molécula mais rápido. Né? Exatamente. E o que é interessante agora com essa ideia da molécula nova, da tomoxetina, é pensar que ela tem um perfil de efeitos diferente, né? Que é mais semelhante, talvez, aos ansiolíticos, né? Antidepressivos da família dos inibidores de recaptação de serotonina, nora. Então, tem mais efeito de enjoo, pode ter alguma questão gastrointestinal. Sim. Questão também de cefaleia e tal, mas são efeitos bem diferentes dos psicoestimulantes. Então, em alguns casos, ela pode ser mais bem tolerada, assim, e ter um efeito a longo prazo bem legal. Então, é uma dúvida boa, né? Porque eu acho que as pessoas têm muito medo dos remédios, até por psiquiatria em geral, as pessoas têm medo de remédio, né? Em TDAH também. Eu acho que vai ser uma boa opção para aumentar o leque de oportunidades de uso, mas como você falou, usar a expertise para ver qual é a população que vai ser mais indicada para uso. Sem dúvida. Com certeza, né, assim, não é aqui e nem em lugar do mundo, não vai ser a primeira escolha de tratamento, não vai fazer parte da primeira opção como protocolo, né? Agora, até comentando, você falou um pouquinho do perfil dessas medicações, dos estimulantes. E aí a Kátia enviou uma dúvida também, que eu acho muito interessante, Alexandre, e do consultório é bastante frequente também. Porque como temos medicações de longa ação, de curta ação, a gente tenta driblar um pouco dos efeitos colaterais, às vezes, né? Usando curta ação, como você falou, fugindo das refeições principais, se causa hiporexia, né? Essa diminuição do apetite. E aí algumas pessoas questionam se é para usar todos os dias, se pausa nas férias. Agora, então, que nós estamos em dezembro... A gente está chegando aí nas férias, o pessoal quer saber, né? Vai parar o remédio ou não vai parar o remédio? As mães estão desesperadas, elas querem saber, continua tomando ou não continua? E aí a resposta é qual? Pois é, e aí? Qual que você acha? Vai lá. Pois é interessante que nos eventos, pelo menos assim, eu acho que é algo bastante legal para discutir, né? E aí, quando a gente vai avaliar a literatura ela não vai falar sobre pausas e retornos sempre todo TDAH, vai falar sobre usar, não usar, os efeitos, benefícios, se tem benefício marcante, tratar, continuar. Normalmente a literatura vai trazer essa informação, continua e né, assim, trouxe benefício, a gente precisa continuar, porque o TDAH ocorre a todos os momentos. Existem vertentes. Essa que é a ideia, né? Eu acho que a literatura se prende ao processo que se existe um transtorno bem estabelecido a ponto de você precisar de medicar, então esse prejuízo deve existir em vários cenários. Então ele não existe só na escola. E até porque o diagnóstico de TDAH exige que os déficits, os prejuízos ocorram em 2 ou mais locais. Lugares. Então assim, não é uma criança que é desatenta só na escola, né? Porque se for assim, talvez a escola que seja desinteressante. Às vezes não é TDAH. Né? Às vezes o que acontece, o pessoal até fala, né, de altas habilidades, né? Então tem gente que às vezes até muito inteligente está achando a escola pouco interessante e está tirando nota baixa, inclusive, mesmo sendo muito inteligente, porque acha a escola chata. Mas se você tem um transtorno que acontece em vários cenários e de diversas formas, né? Então o prejuízo também deve ocorrer em outros cenários. E aí a gente pode, então, entender. Será que esse prejuízo vai ocorrer nas férias também a ponto de precisar de tirar o remédio, de manter o remédio, ou talvez possa retirar? E aí vai muito de caso a caso, né? Isso que eu te perguntar, será que é uma resposta individual, uma avaliação individual, né? Eu sempre penso Como isso. Como é que você pensa assim? Eu falo com os pacientes assim, vamos entender qual que é o objetivo do fármaco. Então, por exemplo, jovens que são muito agitados, não tem muita dúvida, né? Porque as férias, inclusive, são perigosas. Às vezes o menino vai para o mar, exposição de risco. Ele tem risco de ir lá na parte funda, afogar no mar, né? Ou na piscina também tem problema. Ou vai fazer uma brincadeira com um primo, com um colega e tá lá brincando. De repente, a brincadeira... Então, todo mundo brincando de bater com espaguete de espuma na piscina. De repente, ele pega o pedaço lá de limpar a piscina e bate no outro. Ou seja, porque ele não percebeu que tinha aquela... risco maior de ser algo perigoso e tal. Então, eles se envolvem muito mais em acidentes e riscos quando eles não estão medicados. Inclusive, a socialização é uma socialização um pouco mais desgastante e alguns jovens até sofrem com autoestima por se sentirem mais excluídos, né, nas brincadeiras, nas festas e nas férias, assim, por conta das pessoas não quererem muito aquele tipo de brincadeira ali. Então, o tratamento, às vezes, é assertivo. Já tive vários pacientes de vários casos que tratavam, inclusive, para ir para a festa. Às vezes, tomava
funcionava lá no sábado, no domingo, um remédio ali pontual para objetivo para a demanda que vai demanda surgir, social, né? Que ali, exige né? um pouco mais daquele momento de atenção no sentido principalmente do comportamento mais hipercinético, né? Vai estar na igreja, momento onde que espera às vezes uma determinada postura. Você sabe, até para você prestar atenção em qual que é a demanda, né? Ou seja, do ambiente, né? Então, assim... Então, na ideia das características mais hipercinéticas, você pensa assim, eu também concordo assim, que tem uma demanda maior para, inclusive, risco, né, do dia a dia. Sem dúvida. Agora, se for um caso de alguém que é um jovem muito magrinho, que tem um déficit mais de atenção e que está ali na escola, né, só precisa mais para o foco, no geral, no dia a dia ele é bem tranquilo em comportamento e tudo mais, e ele ainda tem uma questão também, às vezes, de altura, né, que a família fica preocupada, que ele está comendo pouco e que a família já é uma família mais baixa, porque o que acontece muito com a dúvida dos remédios, que um dos efeitos colaterais que as pessoas têm medo é a questão de estatura, né, porque quem toma um remédio a longo prazo, pode ter uma diferença ali de 1, 2 centímetros no final. Estatura assim. final, sim. O desafio é saber, eu já até perguntei para vários especialistas lá, né, internacionais até, para poder... Eles não conseguiram muito separar se o grupo que teve menos crescimento ali, né? Mas são poucos centímetros, 1, 2 centímetros em geral, em média. Mas se esse grupo foi o grupo que comeu menos também, né? Porque como o remédio diminui o apetite, talvez quem comeu menos também teve... questão nutricional, né? Não só de nutrição, mas de quantidade mesmo, volume até de alimentar. caloria. Ou outro fator também muito relevante para a gente pensar é o sono, né? A quantidade de sono favorece muito o ganho de altura por causa do funcionamento do hormônio durante a noite e tal. Então, essas variáveis são difíceis de prever. Mas, de qualquer forma, para alguém que tem uma família, uma estatura mais baixa, às vezes existe uma preocupação muito grande com esses poucos centímetros ali. E aí, às vezes, dá um intervalo nas férias e no final de semana pode ser válido se não tem essa demanda tão alta, né? De foco e a socialização é boa. Eu acho assim, eu concordo contigo. A minha conduta também no consultório é dessa forma, né? Avaliar a demanda individual, a intensidade das características clínicas e dos sintomas, né? Então, por exemplo, se o comportamento hiperativo é muito significativo, gera muito prejuízo, né? E na maior parte das vezes sim, né? Justifica o uso. Se a desatenção não vamos colocar assim, não é tão significativa ao ponto de, né, o suporte quase que direciona para essas demandas mais do dia a dia, especialmente pedagógicas. E os fins de semana, as demandas de férias se tornam menores, muitas vezes dentro de um contexto de pouca exigência, né? Dependendo... Eu lembro da época da pandemia, quando às vezes os meninos estavam ali praticamente... Tinha menos rotina, boa parte do tempo frente a alguma atividade que não exige muita demanda acadêmica, especialmente em férias. Então, assim, as famílias questionavam o uso e, na prática, eu avalio muito individualmente diante desse potencial de demanda. Sem dúvida. Então, se tem uma sintomatologia menor, com características menos intensas, especialmente da desatenção e principalmente, como você falou, se tem alguns efeitos colaterais que restringem, limitam, ou já tem um perfil clínico como, né, assim, mais magrinho, alguma dificuldade maior em si, até no volume alimentar, eu acho bastante pertinente conversar com a família, levantar essa possibilidade, porque eu entendo também que o fármaco ele é fundamental à medida que ele tem um tamanho de efeito justificado diante da demanda que se apresenta e também levar com a família essa decisão, de certo ponto, não necessariamente assim, não é uma decisão imposta, sabe? Eu acho que muito no sentido como você falou, conversar com a família, abrir um diálogo para poder entender quais serão as demandas daquele momento e pontualmente as intervenções. E uma questão importante aqui para a gente até, né, fechar o diagnóstico e o tratamento de autismo em si como um processo de tratamento mais amplo, né? Que a gente fala muito nas intervenções interdisciplinares no espectro autista, né? E a gente vê que no TDAH a gente fala muito menos sobre isso, né? Sim. E uma dúvida que a gente fica será que não precisa de tratamento com outros profissionais, né? Perfeito. Então, assim, e só o remédio que resolve? Mas o que a gente vê de diferença é o seguinte, no espectro autista, os remédios não têm a eficiência para melhorar os sintomas nucleares do autismo e as terapias têm. No déficit de atenção é diferente, né? No TDAH, no déficit de atenção e hiperatividade, é diferente. Os tratamentos farmacológicos, eles têm um norte de funcionalidade, eles melhoram, inclusive é um estimulante da área do cérebro que exatamente faz a regulação do controle, da autorregulação do cérebro. Então, que dá um freio, né? Que dá o controle inibitório, né? Planejamento, né? Postergar a recompensa, memória de trabalho.
flexibilidade cognitiva. Então, todas essas habilidades da função executiva, elas vão ser melhoradas com o fármaco. E é difícil você treinar alguém para ter atenção. Então, fazer uma terapia para ter mais foco na aula, isso é difícil. Porque é um componente muito endógeno do corpo, assim, muito biológico ali do funcionamento cerebral. Então, nesse caso, os fármacos têm uma ação melhor. Mas não quer dizer, igual alguém perguntou aqui, sobre, a Carla falou, qual a finalidade de crianças com TDAH fazer TO? E aí, para fazer uma metáfora aqui que eu gosto muito, é o seguinte, eu brinco igual quando a gente oferecesse lá uma cortesia assim, de você vai ter uma vez por semana poder ir no salão, a menina vai poder uma vez por semana ir lá no salão, a mulher, né? Para fazer o que ela quiser com o cabelo, cuidar, fazer as unhas e tal. Ela vai provavelmente querer, ela vai gostar. Todo cabelo tem chance de receber uma hidratação, um corte direcionado, um tratamento bem mais acolhedor ali. Só que nem sempre a pessoa vai ter ou disponibilidade de dinheiro, que às vezes é um recurso importante, e às vezes de tempo. Então, assim, as terapias também elas têm essa função, né? Ou seja, ir num TO, ir num psicólogo, e às vezes até num fono para uma criança, às vezes, né, que está alfabetizando ali, às vezes na TDAH pode ter influência. É válido, os terapeutas são super importantes e eles podem ajudar. Sim. Só que nem sempre vai existir naquele componente a possibilidade ou de recurso financeiro ou recurso de tempo, e pensando que o resultado com o fármaco acaba sendo tão intenso que às vezes o recurso terapêutico ele é menor. Então, você consegue usar, seria na metáfora do cabelo, que você comprou um produto muito bom lá e está passando o produto no cabelo, o cabelo já está quase tão bom que ele não está precisando nem tanto ir no salão para terminar de aparar ali e tal. Então, entender que existem componentes importantes em diferentes diagnósticos que vão ter hora que o remédio é mais efetivo, tem hora que a terapia é muito mais importante, mas a gente não deve descartar. Não é que tem uma resposta única para todo mundo, não. Vai depender muito também das comorbidades. TDAH nunca vem muito sozinho, né? Tem TDAH que tem TEA, tem TDAH que tem dislexia, descalculia, tem TDAH que tem ansiedade, que é super comum. Questões comportamentais, né? Transtorno opositor, conduta. Então, assim, eu acho que um ponto importante para a gente lembrar é isso. Quem é que a gente está tratando? Qual, né, a comorbidade que a gente está vendo? E qual o recurso que essa família tem de tempo, de dinheiro, de possibilidades, né, de tratar? Porque os recursos não são infinitos. Tem gente até que tem muito dinheiro, mas não tem tempo. Tem gente que tem o tempo, mas não tem o dinheiro. Então, assim, ou não tem o recurso na cidade, mora na cidade que não tem esses terapeutas. Então, é importante pensar isso aí. Beleza. Ué, Alexandre, acho que aqui a gente encerra as perguntas que foram feitas. Não, tem vou aproveitar e falar aqui o comentário da Jaque. Vocês são ótimos. Essa pergunta é boa. Ótimo. Obrigado, pessoal. Jaque. Gostamos. De elogios também. Elogio é sempre bom, a gente gosta. Pessoal, obrigado por participar. Fica aqui a nossa dica sobre seguirmos nas redes, no YouTube, no Neuroeduca no YouTube, ouvir no Spotify, também no Neuroeduca no Instagram. E nos acompanhe, nos siga, né? E se inscreva no canal para sempre receber as atualizações. Até porque é importante ser atualizado com coisas científicas, né? Assim, eu vejo muita gente, a gente não é bom de marketing, mas as pessoas às vezes ficam vendo muita coisa ruim, mas porque o marketing é bom. Então, às vezes, vale a pena ler, você vê conteúdo e não pelo menos essa parte, né? Científica a gente vai trazer. Exato. Com certeza. Tem que aprender o marketing para chegar nas pessoas, a qualidade de chegar nas pessoas, né? Assim, aprender com a indústria aí, ó. Um abraço, pessoal. E bom tê-los aí como audiência. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.